PR, né? PR de pastor aí, Isanael, aí você gosta da televisão, aí você, né? Isso, vê aí, graças a Deus, graças a Deus. Meus queridos, como eu venho falando, é muito bom, né? Eu vi isso, né? Quando o nosso saudoso pastor João Gomes, ainda como presidente, né? Presidente ali da IADERN, em todo o Rio Grande do Norte, quando ele fez a ação, né, de comprar a emissora Rádio Nordeste. E coisa maravilhosa, irmãos, porque foi quebrada todas as barreiras, né? Todas as barreiras foram quebradas, e as igrejas elas se uniram em prol, né, desse algo inédito, né? Porque hoje a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em todo o mundo, no Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, e Grande Natal, aquelas cidades que ainda pegam os sinais da Rádio Nordeste, escutando hoje não AM, mas FM, e foi quebrado, todos os tabus foram quebrados, né? Aqueles paradigmas, aquelas coisas que, sabe, que ninguém pode ir na igreja de ninguém, falar de ninguém, quer dizer, foi quebrado ali com o nosso pastor, e todos unidos fizeram aquela corrente e adquiriram a emissora, a rádio que mais toca ali na cidade de Natal, que é a Rádio Nordeste. E eu louvo a Deus porque passei por ali também 8 anos fazendo o que eu gosto de fazer, que é estar levando a palavra de Deus através das redes, né, das rádios, e isso é maravilhoso. Mas a união, ela fez a força, quer dizer, com muita dificuldade, mas isso só aconteceu porque tinha uma liderança, né, que estava encabeçando, um homem de Deus, um homem que ficou marcante para todos nós que convivemos. Eu posso dizer com propriedade, porque eu estive próximo do meu pastor, e eu louvo a Deus porque até hoje, já se passaram esse tempo todo aí, 20 e poucos anos da sua ida, mas eu louvo a Deus pela vida do irmão Gerson, pastor Gessoni, que está aí toda sexta-feira, irmãos. Toda sexta, tem muita gente aqui nos acompanhando de Mossoró. Quero dizer que toda sexta-feira nós estamos escutando a doutrina, a mensagem, a palavra do nosso pastor João Gomes. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas nesta noite, neste início de noite, eu quero dizer que nós que pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, anunciamos a palavra de Deus, nós precisamos ter essa compreensão, né? Quando eu disse que no céu não vai ter placa de igreja e nem CNPJ, né? E aqui sim, como organização, nós precisamos, e cada um tem a sua igreja, porém, não era para existir, né? Não era para existir nenhum bloqueio, ao contrário, era para ter uma ponte, porque todos nós fazemos parte deste reino espiritual que é o céu, que é o Senhor Jesus, a qual nos comprou, a qual fez a diferença, e Ele quer que nós pregamos, e Ele quer que a gente pregue o Evangelho de Cristo Jesus, né? Então assim, é maravilhoso, e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Às vezes tem alguém que às vezes se decepciona conosco, porque eu me dou com todo mundo. E se tem uma pessoa que procura agradar a todos, sou eu. Eu procuro agradar a todos, porque através de mim o Senhor Jesus, Ele
Ele faz, Ele toca, Ele muda. E nós temos uma família, nossa irmã auxiliadora, a irmã auxiliadora da nossa igreja. Não me vergonho de dizer que ela é uma cadeirante, tá certo? Mas é um exemplo de vida. Irmã auxiliadora está conosco. Nós agora iremos fazer 11 anos, né? Iremos fazer agora em fevereiro 11 anos da plenitude aqui na cidade de Caicó, aqui no Siridó. E a auxiliadora é um exemplo, é uma mulher dedicada, uma mulher que não mede esforços na sua casa. E irmã auxiliadora, ela, por ser cadeirante, tem dificuldades de se mover de um lado para outro. Mas o que chama mais atenção da irmã auxiliadora é o amor que ela tem pela sua mãe, irmã Severina. Já entrou na casa dos 90 anos e me foi feito um convite. Para que a gente fosse participar do aniversário dela. E o aniversário dela era na igreja dela, na igreja católica, ali no bairro. E eu tive o prazer de ir ali naquele evento, onde foi maravilhoso. E quando eu chego à casa da nossa irmã Severina, que a irmã auxiliadora toma de conta da sua mãe, que é a sua casa, eu tenho o maior prazer de dar um cheiro na cabeça da irmã Severina. Aqueles cabelos brancos me faz lembrar minha bisavó, serva do Senhor Jesus, minha avó Maria. Mas ela está sentadinha na cadeira, ligada na televisão, uma tela de, se eu não me engano, de 50 a 60, mas ela está escutando a missa, ela está ouvindo o seu pastor, ela está ouvindo a mensagem da igreja dela. E alguém disse: você vai? Eu disse: eu não vou. Eu vou sim. Por que eu não vou para esse evento? Mas por que existe isso? Porque as pessoas não entendem e não compreendem o que é o Evangelho de Cristo Jesus. O irmão Lucas adorou a Deus com um hino, com a música, com louvor. Que letra! Que letra! E alguém pode até questionar, e ele, o meu filho, na hora ele disse: pai, essa música, meu filho, cante, porque nós temos pessoas que não é da nossa religião, não comunga a nossa fé, porém são vidas, são pessoas. E o que distancia as pessoas são justamente quando você desacredita da fé das pessoas. Nós precisamos levar o Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos levar a palavra de Deus a todo mundo, porque só vai ficar assim quem vai pregar a placa da sua denominação, da sua igreja. E nós não fomos chamados para pregar a igreja. Nós não fomos chamados para, sabe, não, eu quero trazer aqui a minha religião. Que conversa é essa? Deixe de ser religioso. Religioso que eu estou falando no extremo, aquelas pessoas que não sabem dividir, não sabem fazer a separação de limites.
Nós fazemos parte, nós somos assembleano, goste quem quiser gostar, mas nós somos assembleano. Eu estou na Assembleia de Deus Ministério da Plenitude, mas nós somos Assembleia de Deus. Nós fazemos parte, mas eu tenho amigos da Igreja Batista, da Presbiteriana. Aqui mesmo na cidade nós temos associação, a AMES. Mais de 20 igrejas diferentes. É verdade que cada um na sua liturgia, cada um na sua doutrina, da sua forma, mas nós estamos nessa cidade no só objetivo de levar o quê? A palavra de Deus. No passado, as pessoas, elas se preocupavam em levar a doutrina da sua igreja e junto com, para pregar o evangelho de Jesus, levava também que a gente teria de ser da igreja A, não, porque só essa igreja é que vai se salvar, só essa igreja. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que a igreja, quando ela perde a visão, quando ela deixa, né, de crer no objetivo, naquilo que Deus quer fazer, ela tem prejuízo. Eu tenho o maior exemplo. Eu já vou entrar, estou bem pertinho dos 60, irmãos. Eu cresci dentro da igreja. É tanto que hoje ainda estou e espero não sair, mas levando um evangelho genuíno, mostrando a palavra de Deus, não dizendo que só a minha igreja será salva, que é só a igreja. Não. Primeiro, igreja nenhuma, pastor nenhum, preste bem atenção, membros, seja da Assembleia de Deus, seja de onde for, você não salva ninguém, você é o canal para levar a palavra, porque só quem salva é Jesus Cristo. Mas essa santidade não genuína, essa santidade misturada, e às vezes nós queremos ser santo em determinada coisa e não somos em outra. A Bíblia diz que não adianta, ou você é santo ou você não é. Quem é santo se santifique mais ainda, mas quem é sujo se suje mais ainda. Mas tem essa diferença, fica aí, a pessoa quer ser santo e ao mesmo tempo, quer dizer, um pé na igreja e um pé no mundo. Nós precisamos ter esse cuidado para que a gente não venha cometer os mesmos erros do passado. As igrejas que mais cresceram, não é que a nossa igreja, qual a igreja que nós fazemos parte, os assembleianos. Hoje, se a igreja quiser ter meia hora de programação nas redes abertas, nos canais de televisão, elas vão pagar centenas de milhares de milhões. Mas elas tiveram a oportunidade de ter um canal de televisão. Deus estava dando, Deus estava mostrando, mas a cegueira, a santidade que as pessoas viam e não entendiam o que é o Evangelho de Cristo Jesus, dizia que a televisão era do diabo, que a televisão era do inimigo. E todas as igrejas que tiveram a coragem e a fé de ter as rádios e televisão, todas elas cresceram. E hoje, se quisermos pregar o evangelho, meia hora, vamos pagar aí uma fortuna.
essa cegueira. Então nós precisamos entender que nós não podemos cometer os mesmos erros. Nós não podemos cometer as mesmas fraquezas, porque deixamos de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus a todos. A salvação é para todos. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou por mim, por você e por todos. O maior exemplo, João escreveu, o Evangelho de Jesus que João escreveu lá no capítulo de número 17. Por aqueles que ainda não iam crer. Aqueles que ainda não iam crer era nós, porque hoje nós estamos no século 21. E esse Evangelho que foi escrito foi lá no primeiro século. E nós não podemos cometer esse mesmo erro. Jesus veio fazer a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos mudar a história, porque Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os fracos. É por isso que a palavra de Deus nos diz: se nós não tivermos misericórdia, olha a oração do Pai Nosso. Os discípulos queriam aprender a orar e Jesus ensinou: olha, vocês oram assim. Nós precisamos, irmãos, nós somos uma família. A grande diferença é que com a morte, com a vinda de Jesus, o segundo Adão, o primeiro Adão errou, fez tudo errado. Mas o segundo Adão, ele veio justamente compensar. Ele veio justamente mudar a história que o primeiro Adão fez. E nós louvamos ao Senhor, porque vai se fazer em 2033, 2000 anos, que esse segundo Adão veio aqui mudar a história. Veio fazer a diferença. E nós não podemos cometer os mesmos enganchos e erros. E Jesus prova isso e deixou isso, e está escrito isso. Jesus veio salvar tudo aquilo que se havia perdido. Toda a esperança que se tinha no primeiro Adão. O inimigo de nossas almas conseguiu, mas ele não conseguiu vencer o segundo Adão. Ele não conseguiu vencer a Jesus. E foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Jesus mudou a história. E a primeira coisa que o Senhor fez foi formar uma escola. Jesus veio e começou a formar discípulos. E discípulos tratado, cuidado, zelado. Porém, todas as vezes que a gente quiser colocar a lei em primeiro lugar e se esquecer da graça, porque a gente quer botar a lei para que essa lei ela continua. Hoje, se pudesse, a gente estaria dizendo: é dente por dente e olho por olho. Se a gente pudesse, a gente estaria com as mãos, com as pedras, esperando só a ordem para lançar ou para matar. E quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, e quando Jesus estava ensinando a todos ali,
Muitos ainda não entendiam. Muitos ainda não compreendiam. Porque eles estavam, mesmo estando ali no início com Jesus, ali no primeiro século, diante da que Jesus estava ensinando. Você quer ver algo? O que eu estou dizendo? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus que Dr. Lucas escreveu. Nós vamos ver duas ações das pessoas que acreditavam em Deus, que sabia as histórias do passado, mas ainda não tinham entendido o objetivo de Jesus ter vindo a essa terra. Abra sua Bíblia aí no livro de Dr. Lucas, o Evangelho de Jesus que Lucas escreveu. No capítulo de número 9, no versículo de número 49. Lucas 9 e o versículo 49. Olhe o que aconteceu aqui nesse relato. E respondendo João, quem era João? Discípulo, é o discípulo amado. É o discípulo amado que, ao passar do tempo, 3 anos e meio ali de convivência, e ele foi aprendendo, ele foi amadurecendo, ele foi modificando a sua vida, ele foi entendendo o que Jesus veio fazer aqui. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e nós lhe proibimos, porque não te segue conosco. Quer dizer, João estava vendo uma pessoa que já tinha encontrado-se com Jesus, o Evangelho já tinha entrado, a palavra do Senhor já tinha entrado, e essa pessoa já sabia quem era Jesus, e em nome de Jesus estava expulsando demônio. Porém, João, que fazia parte da equipe dos 12, ele disse: olha, mestre, a gente chegou ali, tinha um camarada. Se fosse um cearense, né, estaria dizendo um bestado. Um bestado estava ali. Cearense, porque o cearense gosta dessas palavras, né? Estava ali expulsando o demônio. Olha só, Jesus. Olha só que coisa. Aí eu disse: não, que conversa é essa? Você não pode não, porque você nem segue a Jesus e nem a nós. Nós somos um grupo fechado. Que decepção para João. Que decepção para aqueles que estavam no mesmo entendimento. Foi terrível. Vocês acham que Jesus só respondia a Pedro? Não. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus estava mostrando para que o porquê que ele veio. E você vai ver a resposta de Jesus no 50. Capítulo 9 e o verso 50. Jesus vai dizer: e Jesus lhe disse: não proibais,
Porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Queridos, nós precisamos entender e compreender que Deus está no comando das nossas vidas, que Deus é Ele que faz a diferença, e nós fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de retidão, o Evangelho esse mesmo assunto, essa mesma palavra que Dr. Lucas traz, o Evangelho de Jesus, o irmão Marcos vai fazer também. E Marcos vai trazer algo mais, sabe? Lucas falou pouca coisa o que Jesus disse, porém vamos ver o que Jesus disse aqui, o que Marcos escreveu, o Evangelho de Jesus que Marcos escreveu também no capítulo 9. A partir, olha o que diz Jesus no versículo 39 do capítulo 9 também de Marcos. Jesus, porém, disse: não lhes proibais, porque ninguém há quem faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos dê de beber um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Igreja, homens e mulheres de Deus, eu acho uma hipocrisia muito grande de pessoas que, porque é de determinada igreja, pertence a determinada religião, denominação, não pode falar com o irmão, não pode falar com a irmã, não pode, como se o reino do céu ele fosse, sabe, diferente. Olhe que ação essa do apóstolo João. Ele queria proibir, porque o irmão ali estava usando o nome de Jesus, e no nome de Jesus o demônio tinha que sair mesmo. E se esse demônio estava saindo, era porque essa pessoa verdadeiramente era crente em Jesus. E foi isso que Jesus tentou quebrar, foi isso que Jesus tentou fazer, mostrar verdadeiramente o que era o Evangelho e por que foi que ele veio. É por isso que Jesus usava da sua misericórdia, ensinando, mostrando, esclarecendo, trazendo a verdade. Porque muitas vezes deixamos de pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus e ficamos enganchados. Não, é porque o irmão é da igreja tal. Não, porque deixa de ser besta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio para todos aqueles que crêem nele. E a palavra de Deus diz que naquele dia será grande dia de surpresa. Quem você achava que estaria lá não vai estar, e quem você pensava que não estaria vai estar. É por isso que a palavra de Deus diz: não julgue para que você não seja julgado. Foi por isso que Jesus, quando Pedro fez aquela ação de cortar a orelha daquele homem, e Jesus fez questão de colar aquela orelha,
Jesus disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas sabe qual era a ideia dos discípulos? Não, nós estamos aqui com o mestre, e não, olha, aqui, não, só quem tem a carteirinha, só quem pode agir somos nós. Não, nós somos sim, nós somos judeus, e só nós não, o reino. Que conversa é essa bacana? Jesus veio fazer a diferença. Foi por isso que Deus usou o nosso apóstolo Paulo, porque Paulo não tinha esse quiquiquife. Paulo, depois que conheceu a Jesus, Jesus veio a ele e falou: ó, eu sou o dono da igreja, cara. Quem é esse? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E o que aconteceu? Está aí. Paulo sofreu, padeceu, foi preso, passou por N coisas, provações, desprezo. Mas o que ele diz? Antes de morrer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. Mas guardou o quê? A fé. É essa fé que nós precisamos, fé em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender, queridos, que o Evangelho de Cristo Jesus vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Você acha que terminou aí? Depois desse movimento, você acha que ficou por aí? Não, eles eram alunos, eles estavam... Eu estou falando de João, o único que não morreu de morte matada. Foi o único que morreu de velhice. Mas ele teve de aprender, ele teve de passar, ele teve, sabe, de enfrentar, ele teve de guardar verdadeiramente o que é ser cristão, o que é ter misericórdia, o que é ter compaixão. Esse mesmo João, quando Jesus resolveu ir a Jerusalém, se ajeitaram com as suas vestes adequada para ir para a festa em Jerusalém. Aí Jesus chega assim e diz assim: quem é que vai aí na frente? Vai ajeitando aí para ajeitar uma hospedaria aí para nós. A gente vai por aqui caminhando e vai vocês dois aí. Quem é que vai? Aí foi Tiago e João. Foi Tiago e João. E sabe onde é que eles entram? Eles entram numa aldeia dos samaritanos. Pastor, o senhor está falando aonde? Em Dr. Lucas, o Evangelho de Jesus que Lucas escreveu. No versículo de número 51. Até o 55. Vamos ver o que foi que aconteceu quando eles saíram na frente para ajeitar uma posada, para que quando o grupo chegasse já tivesse um canto. Sim, olha a atitude deste homem. Olha a atitude dessas pessoas que estavam ali com o mestre aprendendo. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiro diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque os seus aspectos eram como de que iam a Jerusalém. Sabe por causa daquela briga de samaritanos com judeus, aquele movimento, aquela picuinha.
E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram ao Senhor: queres que digamos que desça fogo do céu e o consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E Jesus leva ele, vamos para outra aldeia, meus amigos. Você está vendo aí, irmãos? Você já parou para pensar que de vez em quando nós estamos pensando como Tiago e como João? Que qualquer coisa, porque, sabe, nós precisamos estar pronto e preparado para as diversidades. Jesus não enganou ninguém quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pastor Isanael, o que está faltando? O que está faltando é amor, é compreensão, é entendimento do que? Do reino. Essa santidade, essa coisa falsificada, sabe? Eu digo muito, olha, tenha muito cuidado, porque não adianta você ter uma saia longa, não adianta você ter uma blusa toda fechada, não adianta ir o coração imundo, podre. Você discrimina porque a irmã é simples e usa desse jeito. Porque lá na minha igreja ninguém usa um brinco, ninguém usa um colar. Lá na minha igreja ninguém corta o cabelo e não faz isso. Deixe. Em canto nenhum você vai ver que isso aí vai impedir do irmão ir para a igreja. Quantas pessoas estão desviadas e quantas pessoas disseram: eu já ouvi isso, eu não quero ser crente nunca da Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, algumas irmãs, não é todos. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou assembleano. Eu sou assembleano. Mas eu amo os meus irmãos de outra denominação, porque Deus está usando eles também. Deus está usando, e a gente não pode fazer acepção de pessoas. O amor de Jesus, ele é tão grande e ele é tão misericordioso, porque lá na frente, mesmo já alguns anos na frente, os discípulos saíram para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, mas Jesus continuou agindo através da revelação. Primeiro se revelou a Paulo. Jesus já não estava conosco. Jesus veio, se revelou a Paulo e fez de Paulo o que Paulo foi, e ao mesmo tempo estava fazendo com os discípulos. Estavam mudando a história, e foi por isso que Jesus se revelou. Foi por isso que Deus abriu os céus e mostrou em revelação a Pedro, quando Pedro estava ali em Jope. Por quê? Porque lá em Cesareia estava um homem romano que não fazia parte da mesma comunhão, da mesma igreja, da mesma comunhão, mas já tinha ouvido falar de Jesus. Era um homem bondoso, era um homem que orava. Cornélio era um homem que estava buscando a Deus, mas não pertencia. Ele já seguia alguma coisa do judaísmo, mas porém faltava algo, e esse algo quem ia fazer era o próprio Deus através de Jesus Cristo. Foi por isso que João, é por isso que os discípulos, todos eles passaram um processo do aprendizado. Jesus procurou ensinar a todos, e foi fantástico a obra que Jesus faz. O poder de Deus se revela àquele homem.
aquele centurião, aquele homem romano, aquele homem, um sargento, irmãos. O centurião era um sargento hoje. Porém, esse homem não era judeu, mas era um homem que já tinha se quebrantado. Por que tinha se quebrantado? Porque ele tinha seu momento de oração com Deus. Mas agora a situação vai estar complicada. Eu falei de João, mas Pedro agia do mesmo jeito. Foi por isso que ele se rebelou, fez ali, sabe, naquela hora, naquele momento, hora de comer, hora do programa do pastor, clamor do meio-dia. Foi por isso que Pedro viu aquela revelação daqueles animais, daquelas coisas ali dentro daquele lençol, e ali tinha todo tipo de animal. E o que foi que Jesus falou? Ei, psiu, mata e come. Aí Pedro disse: tá louco? Eu não como mesmo. E por incrível que pareça, por 3 vezes Jesus: mata e come, mata e come. O Senhor Jesus trabalhando. Por quê? Porque aquela família, Cornélio era um missionário. Cornélio só precisava realmente saber a verdade, conhecer a verdade. E essa verdade estava com quem? Com Pedro. E Pedro estava bem pertinho. Manda chamar. O Senhor disse: manda chamar Pedro, que está lá na casa de Simão, curtidor. E só de Pedro estava. Curtidor, ele só trabalhava com couro de animal. Sabe o que isso quer dizer? O judeu não tinha que estar convivendo. Ele nem podia tocar em animal. Imagina o couro. Mas foi lá na casa de Simão que ele teve essa visão. E o que é que acontece isso aí, meus irmãos? Foi uma obra maravilhosa. Por quê? Porque aquele homem que não era judeu, quando Pedro chega lá, que faz a oração, o Espírito Santo de Deus desce e ficou no coração de Pedro, que Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoa. E por que é que você quer fazer, rapaz? Por que é que você quer agir diferente? Por que é que você faz diferente? Deus não faz acepção de pessoa. Crente, se prepara, porque a igreja está para ser arrebatada. Nós precisamos crer e acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. Você está vivo porque Deus quer usar você para pregar o evangelho dele, um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho de transformação. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem tem Jesus, quem não tem Jesus não tem nada. Então, pare aí, olha o seu conceito, pregue o evangelho de Cristo Jesus, receba na sua igreja o irmão que é do outro ministério, vá. Jesus pregou isso, e é isso que Ele quer. Não façamos o que os discípulos fizeram no início, pedir fogo do céu. Pedir fogo do céu é matar, porque o fogo desceu lá naquele lugar, porque Elias orou mesmo e matou aqueles soldados. Mas ele guardou. Senhor, tu quer que a gente ore, Senhor? Tu queres que a gente peça para descer fogo do céu? Ô, caba, que conversa, tu não entendesse nada. Que espírito? Qual é o espírito que tu tá servindo, rapaz? Israel Gomes, ô filhão, que Deus é aquele que faz, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que zela, Deus é aquele que faz a transformação. Então, olha, meu irmão, minha irmã, receba
Tá certo? Receba. Deixa eu dizer, quer nos levar aonde, meu filho? Aonde é que você quer levar? Aonde você quer que irmã Gemima vá cantar? Aonde é que você quer que Lucas vá pregar, cantar, orar, buscar? Onde quer que o pastor vá? Você tá entendendo? Tá ali, eu me sinto tão feliz quando eu estou perto de irmã Severina. 90 e poucos anos! Mas é da igreja católica. Eu vou tirar a irmã da igreja dela? Jamais! Mas eu vou levar a Jesus, ao Jesus que ela serve, ao Jesus que ela está. Então, o que é que nós precisamos? Mudar essa história. Jesus está voltando e no céu, volto a dizer, não vai ter CNPJ, tá certo? No céu só vai ter santo. Santos, são santos que buscam a Deus, tá certo? Louve a Deus pela sua igreja, louve a Deus pelo seu ministério, louve a Deus, tá certo? Então o que que a gente precisa? A gente precisa crer, acreditar, confiar que Deus está no controle. Como é que você vai levar o amor de Jesus Cristo se você primeiro levar a barreira? Como é que você quer ganhar almas para Jesus, você falando de ministério de ninguém? Gente, pare com isso, acorda. Vamos pregar o evangelho de Cristo Jesus. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós mandamos os convites para as pessoas virem para a nossa igreja. Venha, irmão, vou ter festa, vai ter culto disso, vai ter culto daquilo. Venha. Mas quando tem um culto, quando tem um evento, não, meu irmão, não vai ninguém para lá não, porque lá é outra doutrina, lá até tá com medo de que a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, fica aí esta palavra. Eita, que o pastor trabalha. Eu estou bravo, não. Eu estou pregando o evangelho de Cristo Jesus. Eu estou mostrando Bíblia. Eu estou mostrando a palavra de Deus. Então não fique com ciúme porque alguém está pregando o evangelho melhor do que você. Não fique com ciúme porque alguém está expulsando o demônio, fazendo as pessoas felizes, fazendo... Não. E nada disso de orar e pedir fogo no céu para queimar, porque houve uma ação, houve aquilo. Foi o que Jesus fez. Oxente, vamos para outra aldeia, meu filho. Vamos para outra aldeia. Que conversa é essa? Então, pregue o amor de Cristo Jesus. Pregue o amor de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.